Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nesta análise detalhada sobre o relato absolutamente angustiante do Shin Dong-hyuk. Até onde a gente sabe, ele é a única pessoa nascida em um campo de prisioneiros políticos norte-coreano que conseguiu escapar e viver para contar a história. É uma daquelas narrativas que desafiam a nossa compreensão básica do que significa crescer sobre condições extremas. Hoje nós vamos desconstruir os fatos, as regras brutais e os eventos que moldaram toda essa jornada, usando as informações que foram documentadas sobre o caso. E para a gente entender o peso dessa realidade de forma profunda, precisamos fazer uma pergunta bem perturbadora logo de cara. Uma pergunta que prepara o cenário de um mundo onde a sobrevivência simplesmente ofusca a humanidade. O que acontece quando uma criança aprende as regras de execução antes mesmo de aprender o alfabeto? O que acontece com a mente de um ser humano quando o primeiro ensinamento da vida não é ler ou escrever, mas sim decorar o que pode causar a própria morte? É exatamente nesse ambiente que essa história começa. Para dar a dimensão exata desse cenário, a gente tem esse número aqui: 65 mil. É impressionante, né? Pois é, essa é a estimativa de indivíduos mantidos nos campos políticos da Coreia do Norte, conhecidos como Kwanlisan. E isso ilustra perfeitamente o sistema que âncora todas essas prisões. A chamada culpa por associação. Trata-se de uma doutrina implacável que pune famílias inteiras, muitas vezes se estendendo por várias gerações. E tudo isso sem qualquer julgamento. É exatamente por esse motivo que o Shin nasceu como prisioneiro, pagando por crimes que seus pais supostamente cometeram. O que nos leva à nossa primeira sessão. Nascido no campo 14, a realidade de um mundo sem luz do sol. Vamos entrar agora nesse ambiente brutal que o Shin considerava inteiramente normal. Um lugar onde qualquer laço familiar era sistematicamente destruído. De acordo com o relato do Shin, a gente consegue entender a ausência total de afeto pela forma como os pais deles se uniram. O casamento era, na verdade, um prêmio concedido pelos guardas por cumprir cotas de trabalho e não uma união de amor. Eles foram unidos como recompensa pelo trabalho do pai num torno mecânico. Nesse contexto de privação extrema, a mãe não era vista como uma figura amorosa. Para ele, que estava sempre com fome, ela era basicamente uma competidora pelas escassas porções de comida. E olha só como a brutalidade era normalizada. Sobreviver significava seguir essas regras letais à risca. Roubar comida, falar contra os guardas, tentar fugir, tudo isso dava em execução. Mas a última regra é particularmente cruel. Não denunciar uma fuga também resultava em execução. Isso criava um ambiente super paranoico, onde ninguém confiava em ninguém, destruindo qualquer senso de comunidade. E é essa doutrinação que nos traz a seção 2, uma traição trágica, o teste final de lealdade ao sistema, o que nos prepara para um dos eventos mais arrepiantes e complexos de toda a história dele, que aconteceu em abril de 1996. Vamos visualizar o peso dessa situação. O ponto crucial rolou quando o Shin, com apenas 13 anos de idade, pegou a mãe e o irmão mais velho tramando uma fuga. E o que ele fez? Ele agiu exatamente como o sistema tinha treinado a mente dele a vida toda. Ele foi lá e denunciou os dois para um guarda para garantir a própria vida e conseguir um pouco de comida extra. Só que, tragicamente, o guarda roubou o crédito da denúncia, o Shin foi preso e brutalmente torturado, e no fim das contas, forçado a testemunhar as execuções da mãe e do irmão. E o mais chocante, devido à lavagem cerebral do campo, ele acreditava, na época, que eles mereciam aquele fim, por terem quebrado as regras. Chegamos então à seção 3, o catalisador. Um vislumbre do mundo exterior. Esse foi o verdadeiro ponto de virada, que só aconteceu anos depois, em março de 2003, quando ele conheceu um prisioneiro político chamado Park Shu. Esse contraste aqui é vital para nossa análise. A realidade do Shin inteira era mingau de milho, repolho em conserva e medo. E, de repente, o Park Shu traz histórias sobre a Alemanha Oriental, viagens e carne assada. Ouvir descrições sobre o mundo exterior e sobre comida farta estilhaçou a visão de mundo super limitada do Shin e plantou uma ideia perigosíssima, a ideia da fuga. O que nos encaminha direto para a seção 4. A fuga impossível, aproveitando uma oportunidade fatal. Armados com essa nova perspectiva de que existia uma vida lá fora, os dois bolaram um plano desesperado. O esquema dependia de um raríssimo feriado de 2 dias. A ideia era esperar as máquinas pararem no ano novo, usar a desculpa de podar árvores para chegar perto da cerca de alta tensão e então cruzar no escuro rumo à fronteira com a China. Mas, segundo Shin, a fuga tomou um rumo fatal. Era inverno.
E o Park escorregou no gelo, caindo direto na cerca elétrica. Numa decisão de puro instinto de sobrevivência, o Shin acabou usando o corpo sem vida do amigo para aterrar o choque e conseguir passar. Vamos agora para nossa última parte, a seção 5. Discrepâncias e negações. As complexas consequências do trauma e da propaganda estatal. Porque, depois de sobreviver a tudo isso e chegar à Coreia do Sul, a história virou um fenômeno global, mas logo começou a enfrentar um escrutínio gigantesco. Traçando esses eventos de forma imparcial, a gente enxerga uma linha do tempo bem complexa. Anos de ativismo internacional foram de repente confrontados quando a Coreia do Norte lançou um vídeo, em 2014, mostrando o próprio pai do Shin negando a história. Isso fez com que o Shin viesse a público revisar declarações anteriores, admitindo, por exemplo, que passou um período em outro lugar, o campo 18. E o regime não parou por aí. A mídia estatal norte-coreana afirma categoricamente que o Shin é um vigarista e nega que esses campos sequer existam. É uma manobra para tentar desacreditar completamente a narrativa dele e afastar a pressão das organizações de direitos humanos. Mas olha que interessante a própria explicação do Shin sobre isso. Ele disse o seguinte: descobri que era doloroso demais pensar em algumas das coisas que aconteceram. Eu alterei alguns detalhes. Isso escancara o imenso custo psicológico de um trauma extremo e aquele instinto humano de querer enterrar as memórias mais obscuras e insuportáveis. E ao final desta nossa análise, fica um pensamento no ar para a gente refletir. Alterar os detalhes dolorosos de uma linha do tempo apaga a realidade fundamental do pesadelo que ele sobreviveu? Há uma questão profundíssima sobre a resiliência humana, sobre como a nossa memória funciona debaixo de trauma absoluto e a complexidade de narrar a própria sobrevivência nos cantos mais sombrios do mundo. Até a próxima!